Muito bem, pessoal. Temos um painel, vocês estão lendo aqui, né? Cultivando ideias, colhendo inovações, porque uma gestão democrática e uma governança inspiradora fortalecem uma cultura inovadora. Bom, nós estamos com 3 craques aqui do assunto, né? A intenção desse painel aqui é um pouco trazer a experiência ou depoimento da prática para conversa aqui do nosso painel, né? Acho que a abertura da Luciana aqui foi bem providencial, né? Acho que ela já levantou vários aspectos que vocês vão poder trazer, como é que eles funcionam na experiência profissional de vocês, né? Falando um pouco sobre o ponto de vista do que esse tema traz de recorte, talvez, da academia, né? Só para talvez trazer um tempero mais desse contexto, antes de passar a bola para eles, a gente percebe, né? Bom, o tema inovação é um tema recorrente, né, de muita discussão, do ponto de vista teórico, de muitas décadas para cá. Hoje, bastante permeado com os temas, com aquela roupagem de tecnologia. A gente tem um monte de termos de tecnologia que, às vezes, até mais confundem do que explicam, né? De umas décadas para cá, os temas mais charmosos, né, que a gente pode trazer aí, desde os temas com cara mais técnica de data warehouse e data mining, até os temas mais charmosos como Big Data, inteligência artificial e outras coisas mais que são os temas do momento. E por trás disso tudo há uma construção teórica de modelos de maturidade, certamente vocês já ouviram falar sobre isso. E os modelos de maturidade que avaliam um ponto de vista de quais são as capacidades das organizações de se mobilizar em prol de cumprir as suas missões, né? A academia gosta muito do termo capability, né? Então, quando surgiu o Big Data, o termo mais recorrente era Big Data Analytics Capabilities, né? O termo, mas é muito comprido, então virou Big Data. Então, é o termo que a gente ouve falar por aí, é o termo que teve um efeito manada e todo mundo correu atrás do Big Data, e é o que a gente está vendo hoje, né? Todo mundo correndo atrás da inteligência artificial, o que quer que seja ela, né? Então, essa questão toda, se não for, de certa forma, mediada por uma cultura mais madura da organização, a gente vai ficar sempre correndo atrás de uma moda, né? E daí surge o termo cultura, né? O quanto a cultura é talvez algo que permeia tudo isso, o quanto a cultura é um assunto, né, falando mais tecnicamente, é um construto, é um conceito que se liga aos outros conceitos todos da organização, né, mais técnicos, né, desempenho, faturamento, etc, etc. Então, essa discussão é o pano de fundo, talvez, para a construção de modelos teóricos. Mas os modelos teóricos, eles olham para a prática para saber o que está acontecendo, para se estabelecer. E acho que essa visão prática que a gente vai ter aqui dos nossos painelistas, né? A gente havia combinado um pouquinho antes que a gente começaria ou com a Vanessa ou com a Mariana. Quem que gostaria de inaugurar aqui a fala? Posso começar. Pode ser? Então, eu vou pedir até para a gente quebrar o protocolo aqui. A Vanessa se apresenta, né? Quem você é, a organização que você está representando, depois a gente passa a bola para a Mariana e depois para o Rodrigo, enfim. E daí a gente vai seguir mais ou menos um roteiro aqui, em cima dessa fala inicial. Por favor. Prazer enorme estar aqui. Meu nome é Vanessa Porto. Atualmente sou diretora da área de pecuária de precisão, na área de nutrição e saúde animal da DSM Firmenich. E esse tema, pecuária de precisão, às vezes não é conhecido por todos, porque ele envolve exatamente isso que o professor falou com relação a capabilities e a introdução do ambiente de digitalização e tecnologia no setor da pecuária, que é algo muito novo, que eu tenho todo orgulho de dizer que nasceu do Brasil para o mundo. Então, é algo que a gente começou daqui e a gente está exportando. Mas, antes dessa minha trajetória na DSM Firmenich, eu também tive passagem por 2 anos, quase 2 anos, pelo RAP, né? Um unicórnio de last miler na América Latina, de entregas, né? Aplicativo de delivery. Também, antes disso, durante 15 anos, tive a minha carreira na área de bens de consumo, na Nestlé. E o começo de tudo foi no Submarino, que foi a primeira, reconhecidamente, a primeira startup do mercado brasileiro em 1900 e alguma coisa, que acaba entregando um pouco da minha idade. Mas agradeço a oportunidade, espero poder contribuir com todos aqui para contar um pouco da experiência atual, de como a inovação e a tecnologia
vem sendo permeada no ambiente da cultura da DSM Firmenich. Boa tarde. Boa tarde. Pela terceira vez, boa tarde. Obrigada, Marcos, e toda a equipe do Inovativos pelo convite, a equipe da FGV também por nos receber aqui hoje. Eu trabalho há mais de 20 anos na indústria químico-farmacêutica, então eu vim da área técnica, migrando para a área de negócio, e depois de passar por muito tempo no marketing, lançando produto no Brasil e fora, me chamou muita atenção essa área que eu estou liderando na Novartis, que chama transformação de acesso e comercial. Como indústria farmacêutica, a gente vem sido muito bem sucedida no último século, no Brasil há mais de 90 anos. Só que a gente entende também que os desafios nos sistemas de saúde estão ficando cada vez mais complexos. Então, a gente cria essa área para justamente pensar sobre esses problemas, enquanto o restante da organização está entregando o business as usual. Então, todas essas temáticas que a Luciana explanou também fala muito com o nosso dia a dia, e estou muito feliz de estar aqui, poder discutir com vocês e talvez ter um pouco de insights também de como a gente melhora esse processo na própria Novartis. Obrigada. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer a oportunidade pela Inovativos da FGV de estar aqui hoje, dividir o espaço junto com vocês também, Mariana, Vanessa, e dizer, né, também meu nome é Rodrigo Fumo, sou da VEG. VEG é uma empresa multinacional genuinamente brasileira, né, talvez para quem não conheça, nasceu em Jaraguá do Sul em 1961. O nome VEG vem dos fundadores, do seu Werner, do seu Ego e do seu Geraldo, as iniciais das letras. Hoje nós somos mais de 45 mil funcionários no mundo, mais de um terço fora do Brasil, 64 fábricas em 17 países. E eu estou há 22 anos na VEG, então eu não mudei muito, diferente da carreira da Mariana e da Vanessa aqui. Eu estou dentro do mesmo grupo, mas não dentro da mesma empresa ao longo desses 22 anos, né? Então, acho que uma das grandes características da VEG é essa inquietude. Eu gostei muito da fala da Luciana, que trouxe aí a necessidade da inovação. Então, ao longo desses meus 22 anos, aí, eu tive a oportunidade de migrar para várias áreas dentro da empresa. Durante muitos anos eu fui responsável direto pela tecnologia e inovação da VEG. E aí, de abril desse ano, eu me tornei aí um vice-presidente ou o diretor superintendente, como a gente chama dentro da VEG, da unidade de negócios VEG Motores Industriais. São 20 fábricas no mundo com 15 mil funcionários. Então, é mais ou menos um terço da VEG. Nesses 22 anos, uma boa parte eu passei na matriz em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, mas também tive a oportunidade de passar um ano nos Estados Unidos, um na Áustria e 5 na China, além do meu final da faculdade na Alemanha, que talvez os 5 anos da China tenham sido os mais provocativos e interessantes que eu tive na minha vida até agora, e eu acho que os mais interessantes e também provocativos para o processo de inovação. Então, espero que a gente possa fazer um painel bem legal aqui hoje e contribuir e trocar umas ideias depois aí no coffee break, que aí é o grande ponto aí. Obrigado. Muito bem. Foi? Fiquei com a inveja da Mariana. Eu queria falar 3 vezes, né? Muito bem, mas não consegui. Falei 2. Muito bem. 4 já. Então, vamos começar abordando esse tema inovação. A gente tem um roteiro aqui. Eu não sei como é que funciona, Marcos, se a gente vai dar uma oportunidade para a plateia em algum momento também poder fazer perguntas, não sei. Mas eu vou seguir um roteiro aqui, eu vou ser guiado aqui pela turma da Inovativos para ver se a gente está fazendo direito. Mas, olha só, vamos abordar talvez o primeiro, vamos colar bastante no material da Luciana aqui, viu? Uma das bolinhas que ela destacou bastante lá, o aspecto da liderança, né? Como é que vocês veem o conceito de inovação corporativa, né? Como vocês já falaram aqui um pouco também, né? O quanto a cultura é importante para a organização, a inovação se dá através da cultura, enfim, como é que isso acontece. E, na sua visão de liderança, como é que vocês definem o conceito de inovação corporativa e por que é importante uma organização inovar, né? E daí, na resposta, tentem trazer elementos, por exemplo, se a organização de vocês utiliza o conceito de inovação, o modelo de inovação aberta
e se vocês podem dar algum exemplo, se for o caso, né, de inovação aberta. Então, vamos começar, talvez, de lá para cá, e daí as próximas rodadas a gente inverte, depois uma das vezes a Mariana também começa, enfim, vamos lá. Por favor, Vanessa. Legal. Bem, a Luciana acho que fez uma introdução brilhante, né, desse conceito da inovação numa cultura, da inovação corporativa inserido na cultura. Ao longo da minha carreira, eu vi esse conceito trabalhar de formas diferentes, dependendo da empresa, da organização. O que eu posso dizer atualmente, no contexto da DSM Firmenich, bem, quando eu me uni à empresa 3 anos atrás, existiam alguns projetos que já se questionava como que a empresa, uma empresa líder de mercado, porque a divisão, como eu falei para vocês, eu trabalho na área de nutrição e saúde animal, é uma empresa de 70 anos com uma marca de nutrição chamada Tortuga, líder no mercado brasileiro, Uruguai, Paraguai, disparado, com muito sucesso, né, com muita reputação, muito consolidada e entregando resultado. Num contexto como esse, o tema da inovação, né, se ele não for a prerrogativa da companhia como um todo, e não só de uma área isolada, muito dificilmente ele tem condições de sucesso. Então, o que eu ouvi quando eu me juntei à companhia, né, e eu vim com esse viés de ser o elemento do fator da mudança para a inovação, na ocasião, há 3 anos atrás, é que a companhia vinha tentando modernizar a forma de fazer essa marca consolidada, como eu falei, de nutrição, inovar e manter essa liderança. Então, traz um compromisso ainda maior para quem é líder, né, de mercado e está sempre na vanguarda, esse compromisso também com os clientes, com o mercado, de trazer essa inovação. Mas, ao longo dessa jornada, eu ouvia dizer que, em 12 anos, esse projeto ele não tinha conseguido chegar ao cume do sucesso. Por quê? Porque era uma área. Era a área de inovação numa tentativa de transformar a organização. E aí, esse projeto, há 3 anos atrás, culminou com a aquisição de uma empresa de tecnologia, também do setor pecuário, mas muito menor, uma startup de 300 colaboradores em Belo Horizonte, né, com faturamento de 1 milésimo do que era a empresa do grupo maior. Então, nesse contexto, eu diria que, quando se é o vanguardista, quando se é o líder de mercado, uma área de inovação pautada numa cultura de inovação que permeie todos os setores, apoiada pela liderança, é o fator principal para garantir o sucesso. É isso que a minha experiência, né, nesse tipo de negócios diz. E, como eu disse, ao longo da carreira em outras indústrias, eu vi setores de inovação que era uma tentativa de resiliência sequencial que não trazia o sucesso significativo para aquela proposta. Então, agora, após 3 anos, né, com a aquisição de uma empresa externa e num modelo, numa jornada de transformação, a gente conseguiu, por meio de uma cultura permeada na organização de inovação e não um setor isolado, garantir que a gente seja também vanguardista na parte de digitalização da pecuária, com inteligência artificial, com ferramentas digitais e serviços associados à nutrição. Então, uma cultura que permeie todos os elos e as áreas e processos da organização. Você também pediu, né, professor, um exemplo de inovação aberta, acabei não falando, então vou dar um exemplo. Nessa junção das 2 empresas, né, esse núcleo de startup que foi adquirido, ele trouxe a possibilidade, que não era algo muito utilizado na empresa tradicional de nutrição de inovação aberta, que é um portfólio de soluções digitais, de softwares ligados à inteligência artificial, que é chamada Lori, agora na pecuária, na nossa empresa. E ele tem uma ferramenta digital voltado a leite, a categoria de leite, que é chamada de FarmTel Milk. Essa ferramenta ela é sustentada numa tríade. E por que uma tríade? Que é uma parceria triangulada. Então, você tem a rota ao mercado e a distribuição feita pela DSM Firmenich, que é a empresa da qual vos falo, que eu pertenço, mas a gente tem um parceiro, que é a Uniforme Agri, que faz o desenvolvimento e a continuidade da existência da ferramenta como tecnologia, e tem um terceiro parceiro nessa triangulação, que é a Delaval, que é a empresa que tem os IoTs, a internet das coisas, conectadas para garantir que a ordenha na fazenda aconteça nesse ambiente de inovação aberta. Então, 3 empresas compondo uma solução final ao cliente.
Então, todas elas detentoras desse processo. Então, é um processo de inovação aberta que a gente tem. No caso da Novartis, a gente sofre do mesmo problema bom. A gente também não tem problema de resultado. A gente está entregando, voando alto, ano após ano. Isso também traz um outro problema, que é como a gente mantém a empresa competitiva num ambiente que está cada vez mais complexo e com empresas que surgem de uma natureza muito diferente da nossa, que somos fundadas lá na Suíça há mais de 100 anos e que tem um jeito muito tradicional de operar. Então, o nosso motivo para pensar em inovação é para a gente se manter no mercado de maneira competitiva, apesar de estarmos bem. A gente sabe que isso pode não continuar. Então, essa é a nossa razão para pensar em inovação. Da perspectiva corporativa, também é um outro dilema que a gente sofre, porque se a gente falar em inovação em produto, é o nosso core. A empresa, e todos os anos a gente renova essa vocação de continuar investindo em P&D para que a gente seja uma das empresas que rompa as barreiras das plataformas tecnológicas em saúde. Então, tudo que vocês escutam de mais moderno, CAR-T, terapia gênica, plataforma de RNA, a Novartis tem produto lançando recentemente. No Brasil, inclusive, foram 18 produtos nos últimos 6 anos. Só que isso não se traduz na forma de fazer negócio. Então, a forma como a gente opera, como a gente gerencia o negócio, não é tão inovador. E aí vem esse dilema que a gente tem de como que a gente vive essa inovação de produto dentro da forma como a gente trabalha. E aí, por isso que a gente precisa ter áreas com vocações mais voltadas à inovação, e, no caso, a minha área é transformação, porque a gente se pluga na área de negócio para fazer as provocações, mas entrega junto com a área de negócio, justamente para não passar por esse problema. Porque se a gente tiver uma área isolada, conduzindo inovação, isso nunca vai ser reconhecido pelo restante do negócio, e a gente não vai permear a forma de pensar diferente. Então, é assim que a gente tem buscado trabalhar na Novartis. Não é tão simples quanto eu estou descrevendo, mas é a forma como a gente está tentando vencer essa barreira da provocação de como a gente pode mudar a forma de algo que está sendo bem sucedido. E a inovação aberta é a metodologia que a gente utiliza, aí sim conduzida pela área de inovação, que se pluga a área de negócio para entender o problema, a oportunidade, e, a partir daí, buscar os parceiros no ecossistema, seja digital ou de health mesmo. A gente usa tanto a parceria do Cubo como o InovaHC, e um dos exemplos mais importantes que a gente tem, porque fala de câncer de mama, que é uma das terapias que, para nós, é importante como negócio, mas também para a sociedade, porque acomete muitas mulheres, trabalhar os dados do DataSUS, num projeto que chama Prisma, dentro do InovaHC, que tem vários parceiros. Isso faz com que a gente tenha dados e possa atuar na jornada da paciente de câncer de mama. Perfeito. Então, vamos falar um pouquinho da VEG. Nós temos a cultura da inovação, né? E a gente enxerga a VEG como uma empresa de engenharia, inicialmente. Tá? Então, nós somos uma empresa de soluções de energia. No nosso lema está lá o Driving Efficiency and Sustainability, mas tudo que a gente faz é direcionado para soluções de energia. Então, é motor elétrico, é gerador, é turbina eólica, é solar, transformadores e depois, mais recentemente, digital. Mas por que eu estou explicando isso? Né? Porque desde que a empresa nasceu, primeiro que ela não foi a primeira fabricante de motor elétrico da cidade de Jaraguá do Sul, que é uma cidade pequena, pensa isso há 63 anos atrás. Né? Então, usou a inovação e a curiosidade, a necessidade de se atualizar como uma das vertentes aí de perpetuidade e de sobrevivência do negócio. Então, esse foi o primeiro aspecto. Então, uma das primeiras iniciativas foi buscar tecnologia na Alemanha nos anos 60, né, já que não tinha essa tecnologia disponível no Brasil. Posteriormente, foi criada uma área interna, era uma área simples, mais concentrada, que depois foi tomando corpo, foram sendo criadas outras unidades de negócio dentro da VEG. Está aqui hoje o Sebastião Nau, junto conosco aqui, que é um dos grandes maestros aí da inovação da VEG. Foi ele que ajudou a criar tudo que a gente tem hoje, hein? E principalmente de ser provocativo. Né? A gente usa a inovação, e quando fala em inovação corporativa, não é só numa área, não é só na área de engenharia, não é só na área de produção, é na área administrativa, é na área de vendas. Né? Um dos cases que nós inscrevemos até do Inovativos, o VEGC Plus, é uma iniciativa de como levar a inovação lá para o cliente, para o usuário final, para como ele pode consumir menos energia e emitir menos gases na atmosfera. Então,
O que a gente vê ao longo do caminho é a necessidade de competitividade, né? A Vanessa falou aqui dos resultados da empresa, a gente também vem entregando bons resultados de maneira sistemática ao mercado, mas isso, ao mesmo tempo que pode gerar um potencial conforto para dentro de casa, gera um desconforto porque o acionista espera que para o próximo trimestre, ou no próximo ano, a gente entregue um resultado melhor. E isso só vai vir através da inovação. A gente acredita, do presidente da empresa ao porteiro que está lá, que a inovação é a maneira da gente transformar os negócios. Dando um exemplo de inovação aberta, alguns exemplos de inovação aberta e quanto isso é importante para nós, a WEG, há 15 anos atrás, não tinha um negócio de turbina de geradores eólicos dentro de casa. A gente não fazia turbina eólica. E nós fomos buscar esse conhecimento fora. Nós adquirimos uma empresa, contratamos um profissional de mercado, não funcionou com um profissional de mercado, mas funcionou com a empresa que a gente comprou. Transferiu a tecnologia e a última geração de turbina eólica, que é de 7 megawatts, nós fizemos de novo usando inovação aberta com uma empresa na Alemanha. Então, esse é um dos exemplos, tem N exemplos que a gente fez dentro de casa, não só com quem está no exterior, empresa brasileira, CBMM foi uma delas, usando o nióbio para construção aí de motor elétrico de altíssima eficiência. Então, a gente vem buscando em vários segmentos como a gente pode melhorar dentro de casa, em produto, em modelo de negócio e, logicamente, na experiência para o cliente. Então, acho que isso é uma tônica aqui e fecha um pouco com o testemunho aqui de vocês. Muito bom vocês darem esse depoimento e materializarem em casos, né, que aconteceram na história das organizações de vocês que têm uma história longa e que tiveram que inovar, porque senão alguém ia inovar no lugar de vocês, né? Como manter a liderança se reinventando. Acho que essa foi a mensagem de fundo. Vamos agora continuar a conversa indo para o aspecto da gestão e da governança disso tudo, né? A Vanessa já deu alguns elementos sobre isso, a questão de como é que eu faço para ter uma área de inovação versus inovar na empresa inteira. Isso é um ponto que eu queria que vocês abordassem aqui também. E, ao mesmo tempo, existe uma pressão externa, maior ou menor conforme o ramo da atividade, que é a regulação. Alguns setores são ultra mega regulados, outros menos, né? Existe também uma iniciativa da sociedade civil como um todo, que vem se materializando cada vez mais no Brasil, com exageros mais ou menos conforme a época, que é as leis a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, né, LGPD. Aqui na FGV é um exagero como isso é tratado, eu já trago isso para vocês. Por um lado, que eu acho que é super importante para criar uma cultura de que isso é importante, para depois, aos poucos, a gente ver como é que isso funciona. Então, queria que vocês trouxessem, talvez, elementos aqui de como equilibrar esse controle, regulamentação e a liberdade para que a gente possa efetivamente inovar. E qual que é, mais objetivamente, a visão de vocês de, se eu quero inovar para a organização inteira, eu devo criar uma área de inovação, porque, às vezes, se a cultura não é madura, todo mundo acha que, então não é aqui, quem inova é lá. Então, não é problema meu, eles que vão resolver a evolução. Ou como é que eu crio... que desde a pessoa que está lá no dia a dia, no campo, falando com o cliente ou no chão de fábrica, que tenha uma ideia e saiba que essa ideia será, de certa forma, valorizada ou pode caminhar dentro da organização de uma forma que ela seja... se garanta que aquela ideia sobreviva dentro desses processos, né? Então, se vocês puderem falar um pouquinho sobre isso, daí agora vamos começar do Rodrigo para lá e depois a gente... enfim, traz outros cenários. Perfeito. Então, falando um pouco aí de inovação, como eu comentei anteriormente, a gente evoluiu bastante o nosso modelo dentro da WEG e tem evoluído. Mas a gente procura fazer as expansões de maneira modular. Tudo que a gente faz dentro da empresa, do negócio e dos testes que a gente faz é de maneira modular. Cria um piloto, testa, valida, expande e leva para as outras unidades de negócio. A WEG, quando nasceu, tinha uma unidade de negócio só, que era motor elétrico, e conforme o tempo foi criando outras unidades, ou em função de oportunidades no mercado, ou né, pela própria perspectiva aí de crescimento mundial, enfim, a gente viu como é que poderia diversificar um pouco e diluir risco. Então, falando de inovação, logicamente, a gente criou inicialmente PIDs específicos em cada uma das áreas, e depois de um tempo, né, talvez mais recentemente, nós criamos uma área que é o Departamento de Gestão da Inovação, de qual o Sebastião é responsável. E essa área atua de maneira mais corporativa, né? Por que isso? Tem unidades de negócio que são mais ativas, são mais inquietas, são mais assim,
procuram aí o tempo inteiro estar se reinventando e tem outras que nem tanto. Só que se a gente não tiver alguém que possa estar provocando, não só, né, dizendo que está atrasado, mas trazendo aqui, né, trocando ideias, mostrando o que cada uma está fazendo, permitindo também que a gente possa dividir dentro de casa as boas práticas, né? O que eu costumo dizer que muitas vezes a gente tem que escutar quem está no nosso dia a dia, porque a ideia às vezes está lá dentro de casa, a solução está dentro de casa, não está numa consultoria externa, né? A consultoria vai nos ajudar, mas antes de querer contratar uma consultoria, veja se você não consegue simplificar algumas coisas dentro de casa. Então, eu diria que hoje dentro da WEG nós temos 2 programas bem bacanas. Um é chamado WMS, que é o WEG Management System. Ele é uma variação do WEG Manufacturing System, que foi o que nasceu dentro da empresa, que é focado no World Class Manufacturing, que é a excelência operacional. O que a gente faz dentro do WMS? A gente permite que da pessoa mais simples da corporação em termos de conhecimento técnico até os super especialistas, que eles contribuam com os Kaizens. Então tem lá o Quick Kaizen, ideia simples, quase que ver e agir, o Standard Kaizen, que é uma formação técnica ou de engenharia, e o Advanced Kaizen, que aí a gente acaba usando o Six Sigma ou alguma outra metodologia para resolver. Então, com isso, para vocês terem uma ideia, no ano passado foram 80 mil Kaizens. Então, 80 mil Kaizens de pessoas que estão lá dentro dando ideia de melhoria contínua. Então, isso nos ajuda a romper barreiras aí de produto, de processo, de modelos de negócio, e inclusive aí de dar ideias para criar uma nova unidade de negócio da WEG, eu já vou comentar na sequência. Um outro programa chama WINGS, que é o WEG Innovation System. Esse é mais recente. Esse nós criamos aí a partir de 2021, e ele tem a ideia de trabalhar com MVP. A Luciana falou aí de testar rápido e errar rápido, né? Ou ser rápido, ser dinâmico no processo de inovação. Então, a gente procura, através desse programa, dar mais liberdade para as pessoas trabalharem. Porque nem sempre... Eu costumo dar o exemplo do iPhone, né? Quem inventou isso aqui, imagina lá em 2007, chegou para a área de inovação da Apple e disse o seguinte, ó, vamos tirar o teclado, vamos tirar um monte de coisa, vamos botar uma tela que você toca com o dedo. Hein? Aí a primeira pergunta que ia vir das áreas tradicionais é, qual é o tamanho de mercado, quem são os clientes potenciais, quanto é que vai ser o retorno de capital investido? Ia matar a ideia na largada. E hoje talvez seja uma das ideias mais revolucionárias dos últimos tempos. Então, esse programa tem esse objetivo também. A gente vai trabalhar com o horizonte de inovação incremental, novas inovações e o disruptivo. A gente quer trabalhar com todas e entende que todas elas são importantes. Então, essa é a maneira que a gente tem buscado dentro da WEG de democratizar e manter vivo a inovação, né? E mostrar a importância para reorganizar os negócios. Então, em linhas gerais, esses são os nossos exemplos aí. Obrigada, Rodrigo. Eu estou muito inspirada pela WEG. Na Novartis, a gente não tem uma estrutura tão bem estabelecida de processos, só que lá eu acho que é importante a gente manter, nesse momento, pela não maturidade da organização em processo de inovação, uma área dedicada. Então, lembrando que a gente tem uma área de inovação e uma área de transformação. Então, o time de inovação acaba cuidando da metodologia per se e se plugando nas áreas de negócio para fazer a condução dos projetos e buscar soluções, enquanto a área de transformação, que é a que eu lidero, a gente cuida das provocações com alta liderança e também conduzindo alguns outros projetos que ainda nem estão sendo pensados pelo restante da empresa. Só que, quando as pessoas me perguntam o que é sucesso da minha área, é que a gente deixe de existir daqui a um tempo. Qual que é esse tempo? Eu não sei dizer, mas a minha preocupação como líder é preparar os integrantes da minha área para que eles sejam integrados no negócio e que eles tenham essa capacidade de continuarem se desenvolvendo como profissionais. Só que eu só vou ser bem-sucedida se eu já não tiver que fazer as provocações que eu tenho feito hoje. Então, eu ainda não consigo dizer com a necessidade de tempo, em quanto tempo isso vai acontecer, mas eu espero que aconteça, né? Estou trabalhando para isso. E, no paralelo, a área de inovação vai cuidando da metodologia per se e também tem toda uma parte educativa. Então, ter esse dono do chapéu de inovação é importante, porque enquanto a empresa não permeia isso, seja a metodologia, a forma de pensar, é importante que tenha um guardião desse olhar. E a outra pergunta tinha sido sobre a regulamentação. Para nós, da indústria farmacêutica, é muito crítica. Então, o espírito que a gente tenta levar para a empresa é, ao invés das pessoas se tornarem resistentes sobre essas discussões, compreender o motivo dela existir, para nós, acima de qualquer produto, está a marca Novartis. A reputação da empresa é o nosso bem mais valioso e
todos nós somos responsáveis por cuidar disso. Então, a gente, imagina, indústria farmacêutica é um dos setores que são mais criticados e que tem o maior grau de desconfiança da sociedade, de forma geral. Então, mais do que fazer certo, a gente sempre tem que parecer que está fazendo certo. A nossa intenção, como boas pessoas, não basta. Então, tudo que a gente faz, a gente tem que ter certeza que a gente está dentro da linha. Então, isso traz para a gente, talvez, um pouco mais de morosidade, um pouco mais de cautela, só que é necessário, porque a gente pode pôr o nosso negócio todinho por água abaixo se a gente não fizer as coisas corretamente. A forma como, mesmo na época que eu era gerente de produto, que talvez eu fosse das pessoas mais incomodadas por isso, é sempre trazer as pessoas da área de regulamentação para perto, seja compliance jurídico, regulatório, tratar os caras como os parceiros do seu negócio de verdade, não como alguém que está te impedindo de algo, explicar o problema e fazer com que essas pessoas caminhem com você na resolução. Costuma ser melhor sucedido do que você só apresentar uma solução final para essa área aprovar ou criticar, da minha experiência. Muito bom. Obrigada, Mariana e Rodrigo. A gente, na verdade, no caso da DSM Firmenich, eu consigo elaborar nas visões das duas empresas. Porque, em verdade, a gente tem uma área de inovação de produtos tradicionais, que é a nutrição, que é o core do negócio, que é o que o Rodrigo nomeou como inovação incremental. Então, é movida a ciência, a estudos, a testes, e essa inovação ela acontece do âmbito global das nossas matrizes, que ficam na Holanda e na Suíça, né, com tecnologias de ponta na área de nutrição. E a gente tem um segundo pilar hoje, que não é considerado uma área de inovação, mas é similar ao que a Mariana trouxe, que é uma área de transformação, que é a área na qual eu sou responsável, que eu comentei com vocês, a pecuária de precisão, que tem construído uma jornada de construção de capabilities nessa mudança do modelo de negócio. Como eu mencionei no início para vocês, né, é uma empresa com sustentação sólida na área de nutrição animal, que trouxe, com a aquisição de uma nova empresa, um novo modelo de negócio com a introdução de serviços e tecnologia para o que a gente chamou de tríade, que é a combinação de 3 elementos. Então, essa área ela vem com o papel de catequizar e transformar, né, os colaboradores e os clientes, porque vocês podem imaginar, para um setor tão tradicional e convencional como é a pecuária brasileira, o quanto seja difícil, inclusive, para os clientes terem essa prontidão, né, da digitalização em serviços. Então, é uma jornada, realmente, e o sucesso da minha área também, da mesma forma como a Mariana trouxe, vai ser quando a área deixar de existir, quando todos estiverem incorporados nessa metodologia, nesse modelo de fazer negócio de uma forma muito natural. E, da mesma forma como a indústria farmacêutica tem o tema da regulamentação, vocês podem imaginar o quão sério seja isso também para o primeiro elo da cadeia alimentar, que é a nutrição animal. Então, também um setor muito regulamentado, que precisa ser muito sério, não só ser, mas também parecer, né, tomar esse cuidado. Mas a forma como a gente tem conduzido para ter sucesso em toda a organização é participar todos os setores da estratégia. Então, desde a área de regulatórios, jurídico, compliance, com auditorias constantes. Então, a área de serviços de tecnologia, no início desse ano, passou por um processo severo, né, de auditoria para entender o quanto que o risco da inovação, do que a gente está trazendo para os nossos clientes, é um risco calculado, é um risco sabido pela organização, sem tirar, né, o que essa inovação precisa trazer de criação, mas, ao mesmo tempo, ter ciência em todas as áreas de que nós estamos no caminho certo. Eduardo, se me permitir só fazer uma complementação, que acabei pulando a parte de regulamentação e eu acho importante a gente falar, porque os mercados onde a WEG atua também é altamente regulamentado. Então, temos normas a serem cumpridas no mundo inteiro, seja para motor elétrico, eficiência. Então, tudo que a gente está fazendo tem que cumprir estritamente com as normas internacionais ou nacionais, independente do mercado onde a gente está atuando. E aí não tem padronização de norma também. Então, cada mercado acaba tendo sua própria norma, seus próprios requisitos. Então, a necessidade também de se adaptar a cada um desses mercados aí é uma constante, né? Não só da regulamentação do produto, cadeia de fornecimento, se são materiais de área de conflito, não é de área de conflito. Então, tem toda essa preocupação de compliance também,
se a gente está comprando materiais que não, de alguma maneira, não estão vindo de áreas aí que são de extração ilegal ou de exploração de trabalho humano, enfim. Então, isso tudo faz parte aí também da análise, né, desse balanço aí de andar rápido com a inovação, mas respeitar aí todas as regulamentações, boas práticas e bons princípios. Excelente complemento aí, Rodrigo. Agora a gente vai falar um pouco sobre uma área meio, que é área fim para muitos que estão aqui, que é a questão da tecnologia, mas eu queria abordar sobre 2 aspectos. Um é a questão de a tecnologia permitindo que você tenha métricas para avaliar o quanto essa cultura da inovação está sendo eficaz pelas organizações de vocês. Então, como vocês veem que a gente pode garantir que a inovação continue sendo prioridade, né? Porque normalmente quando surge, né, empresas com menos maturidade que a de vocês, certamente surge aquela ideia, né, corta-se a fita, temos uma área nova de inovação e tal, e daí passa um tempo, vamos voltar a trabalhar, vamos lá, vamos voltar para o nosso dia a dia, o pessoal está lá inovando, que bacana, agora deixa eu fazer o meu aqui cada vez melhor. Como é que a gente garante que isso não é um hype, quer dizer, cultura da inovação, ou a inovação em si, é tão fundamental quanto a missão original da empresa, os seus macroprocessos tradicionais, né? E como é que vocês veem, como é que a gente faz para avaliar se os indicadores, as métricas que a gente está usando são de fato adequados ou não é a métrica pela métrica, né? Eu vou garantir que aquele indicador vai melhorar, talvez de uma forma indireta, artificial, e não de fato porque ele está medindo a eficiência ou a eficácia da inovação. E, ao mesmo tempo, né, vocês podem já pensar, trazer elementos nessa resposta sobre esse monte de tecnologias novas que estão vindo, se elas estão aqui podendo ajudar nisso, né? Inteligência artificial, IoT, Big Data, Analytics e todos os outros termos aí que vocês conhecem bem. Vamos começar, então, agora com a Mariana, daí depois a Vanessa e o Rodrigo, só para a gente mudar de ordem. Quando pensa métrica, eu gosto muito da fala métrica não pela métrica, porque tem muita métrica burra. Então, às vezes, a gente começa a acompanhar os processos e quer medir um monte de coisas que não vão te levar a lugar nenhum. Então, acho que ela tem que ser altamente reflexo do resultado e do que a gente está tentando melhorar. No nosso caso, vou ser muito sincera, a métrica vai ser venda. Agora, se a gente quer, como cultura, melhorar alguns processos e ver se a gente está evoluindo em inovação, a gente começa a acompanhar quantos projetos a gente está fazendo da mesma forma que a gente fazia antes e quantos a gente testou. Na área que a gente testou, a gente tem um exemplo na nossa área especificamente. Onde a gente testou, a gente está conseguindo tirar a reflexão necessária para a gente fazer alguma alteração em outro processo? Como que a gente vai acompanhando a métrica pelo impacto? Acho que essa é a palavra que eu gosto. Se a métrica está medindo o impacto que a gente precisa para fazer a mudança que a gente está se propondo. Isso varia muito ao longo da organização. Então, para resumir, como empresa vai ser venda, e dentro de cada área específica vai ser o que o impacto está sendo gerado da transformação que a gente quer provocar. De tecnologia, a inteligência artificial já está muito na base da Novartis. Ela tem um acordo com a Microsoft, então a gente roda todos os programas da Microsoft de maneira pioneira no mundo, e isso reflete no nosso dia a dia. Todos os colaboradores já têm Copilot na máquina. A gente pode, desde fazer transcrição de reuniões imediata, a começar a gente tem o nosso próprio chat GPT também interno, então a gente é muito incentivado a já fazer isso. Para a nossa área, que olha muito para Analytics também, a gente tem um trabalho muito fundamentado em dados, game changer, né? Não precisa nem elaborar muito. A gente vai para outro patamar da nossa capacidade de análise e a gente está numa missão de automatizar cada vez mais todos os processos que a gente puder. E isso está tomando uma outra proporção nos últimos meses. E aí a gente não está falando nem só de produtividade, mas a capacidade criativa que a gente vai ter de poder interagir com a inteligência artificial dentro dos nossos sistemas, desde poder conversar sobre a bula de um medicamento e descobrir uma informação super rápida para quem está fazendo atendimento ao cliente ao telefone, a nós que estamos lidando com projetos complexos, a gente precisa buscar regulamentação
de 5 países diferentes, poder fazer isso em 20 segundos. Então, leva a gente para um mundo de possibilidades que a gente ainda não explorou e nem faz ideia ainda 100% de onde vai chegar. Bem, no tocante a métricas, acho que dá para imaginar, né, uma empresa, como eu falei, que nasceu num cunho tradicional da venda de nutrição animal e recebeu um novo modelo de negócios que engloba serviços e portfólio digital de softwares e tecnologia. Então, o desafio é, como a Mariana citou, quando a gente fala em métrica, sem dúvida a métrica financeira macro é vendas e rentabilidade, são duas, em verdade. Só que existe uma gama enorme de métricas que envolvem tecnologia de produtos digitais, como satisfação dos clientes, como penetração da tecnologia e serviços na base de clientes tradicionais. Então, abre-se um leque de métricas que, neste momento, estão sendo incorporadas como parte da jornada de change management, como eu mencionei. Então, as métricas macro de vendas, elas são as que sustentam o negócio ao longo da jornada, e aí tem um fator de sucesso linkado à disponibilidade, né, da empresa ter a resiliência de aguardar o trade-off do longo e o curto prazo. Acho que esse é um grande desafio, né, na inovação e na tecnologia. Então, eu diria que são 3 grupos de métricas. Então, as métricas financeiras, que regem o negócio tradicional, as metas de serviços, voltadas à penetração em clientes, e as métricas digitais, também conhecidas de portfólio de software. E aí, trazendo para o contexto da inteligência artificial, das novas... eu nem digo novas tendências, é a nossa realidade atual mesmo já. Como eu mencionei, um dos motivadores que nos trouxe para essa inovação de modelos de negócio da pecuária foi a própria existência de ser essa empresa que foi adquirida por nós no setor pecuário em Belo Horizonte, 300 colaboradores, a primeira inteligência artificial do mundo para a pecuária, e aí, com isso, trazendo a nuance de como isso pode ser exportado para outros países. Então, é o core do nosso negócio, né? Ela existe hoje apenas para a categoria de corte, bife. A nossa expectativa é também expandir para a categoria de leite, mas, para vocês terem uma noção da potência dessa inteligência artificial, ela tornou possível a gente democratizar os comandos de voz de vaqueiros, que normalmente são pessoas que não têm acesso à leitura, e, através de um comando de um celular da palma da mão, ela consegue ter insights para abastecimento do coxo. Então, acho que vocês podem entender, com esse exemplo simples, a potência disso num negócio de nutrição tradicional. É isso. Perfeito. Vamos falar um pouquinho aí das métricas primeiro. A gente não tem uma métrica única na VEG. Uma delas é o que a gente chama de índice de inovação, que é quanto que da nossa receita operacional líquida vem dos produtos lançados nos últimos 5 anos. Então, o nosso número de 2023, que é o número divulgado ao mercado, é de 59,1%. É o número único? Não, não é. O que mais nós monitoramos e acompanhamos? Quanto que a gente investe ano a ano em pesquisa e desenvolvimento. Então, nós estamos entre 2,3% a 2,8% da receita operacional líquida, ano a ano, nós investimos em P&D. Então, isso o ano passado, números de mercado também, 832 milhões no mundo, né? Isso aí, como é que reflete no final, né? Quanto a gente está colocando em P&D, quanto que aumenta o nosso índice de inovação e quanto que a empresa cresce, né? Então, o nosso desafio ano a ano é crescimento da VEG, né? Crescimento com resultado, crescimento contínuo e sustentável. Então, a gente procura fazer isso através, logicamente, de N processos de inovação. Que outras métricas estão dentro de casa para a gente buscar o crescimento? Buscar o crescimento significa necessariamente ser competitivo. A VEG é uma empresa de manufatura intensiva. Para vocês terem uma ideia do índice de verticalização, quão verticalizado nós somos, eu digo, do que a gente fabrica dentro de casa, a gente praticamente faz tudo que a gente entrega para o cliente final, a gente faz dentro de casa. A embalagem que vai do nosso produto, nós temos as florestas, a gente planta a árvore, em 15 anos corta a árvore para poder ser a madeira que vai na embalagem do produto. E o nosso produto não é a embalagem, nosso produto é o que está dentro da embalagem. Então, esse é o índice essa é a preocupação da verticalização. Então, a métrica tem custo de transformação, basicamente custo operacional de manufatura, e custo de materiais. Então, a gente olha sempre custo de transformação, custo de materiais, índice de inovação,
quanto a gente está colocando de P&D e, no final do dia, logicamente, quanto que a empresa está gerando aí de EBITDA, de crescimento, de lucro e etc. Então, nos últimos 25 anos, a empresa tem crescido, em média, 20% ano a ano, e nos últimos 3 anos nós dobramos o tamanho da companhia. Então, esse é o grande desafio. E o desafio só é cumprido com novas tecnologias. Se não tiver novas tecnologias, a gente não consegue andar nesse ritmo. Eu estava comentando um pouquinho antes da gente entrar aqui a importância da gente ter criado sistemas que usam ou não inteligência artificial para nos dar produtividade dentro de casa. Tem áreas que nós basicamente estamos com a mesma quantidade de pessoas hoje que a gente estava em 2015. 9 anos depois, nós temos lá 100 e tantas pessoas numa determinada área porque a gente automatizou o processo, usa simulação computacional, usa inteligência artificial para poder otimizar produto, processo e, logicamente, trazer uma experiência melhor para o cliente. Então, cota mais rápido, captura mais oportunidade de negócio, usa menos gente para executar, não menos gente, né? Mas cresce muito mais rápido a receita e o lucro do que proporcionalmente a quantidade de pessoas. E a gente contrata ano a ano um batalhão de gente. Então, eu acho que não dá para remar contra a maré. A inteligência artificial demanda um cuidado muito grande com os dados. Se tiver dados ruins, você vai ter uma qualidade ruim da decisão. Então, antes, costumo dizer que do lado da cidade onde a gente mora lá, a cidade vizinha que está a 5 km de distância, chama Guaramirim. Então, antes de a gente querer ir para Marte, vamos ver se a gente consegue chegar na cidade do lado, né? Então, dá para fazer um monte de trabalho básico antes da inteligência artificial. E para aqueles que estão mais avançados, deixa voar, deixa usar a inteligência artificial, que a gente vai realmente conseguir transformar e trazer um outro patamar. A gente usa isso em sistemas de monitoramento, a VEG manufatura intensiva, mas está em software já. Então, na parte de software de gestão de ativos, que é uma das plataformas que a gente escreveu aí também, que é o Motion Fleet Management, faz todo um monitoramento de fábrica à distância. Qualidade do equipamento, qual é a saúde do equipamento, e usa inteligência artificial e machine learning para entender o comportamento e dizer se está bom ou está ruim e quando que deveria ser a intervenção. Então, de novo, trazendo vantagem para o cliente final e na excelência operacional. Muito bem, muito bem. Excelentes respostas de vocês. A gente está caminhando para o final do nosso painel aqui. Tá? E eu vou pedir, então, para vocês falarem brevemente considerações finais sobre o que vocês falaram, o que vocês ouviram aqui, né? Como é que foi essa troca, e de forma provocativa, pensando em futuro, né? Como é que vocês veem que vocês estarão, as organizações de vocês estarão, e como é que estará, talvez, no ecossistema de inovação corporativa ou de cultura da inovação, em que patamar nós estaremos daqui a 5 a 10 anos, né? Pensando nisso. Vou mudar a ordem aqui novamente, então a gente começa com o Rodrigo e termina ali com a Vanessa, por favor. Perfeito. Então, eu vou começar por um tema que talvez a gente não tenha falado aqui, que é o seguinte, são pessoas. O primeiro desafio que a gente vai ter mais para frente da inovação não é dinheiro, não é máquina, não é processo, são pessoas. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer dentro das empresas é treinar as pessoas e capacitar, porque o que é certo, que a pessoa de hoje, o profissional de hoje, não é o profissional daqui a 10 anos. Então, se a gente não treinar, não capacitar, não trouxer novas maneiras de aprender, esse profissional em 10 anos, ou talvez nossa própria empresa esteja fora do mercado. Então, eu acho que a primeira preocupação é a gente cuidar das pessoas e do desenvolvimento delas. Logicamente, cumprida essa etapa que não é fácil, né? Talvez seja só na VEG que a gente tem dificuldade ou desafios de contratar e reter as pessoas, né? Mas acho que vocês estão tudo resolvido aqui, então está tudo certo. Depois eu aprendo com vocês. Então, passado esse negócio, eu acho que a tecnologia vai de maneira exponencial, né? Então, se é nanomateriais, se é nanotecnologia, se é uso de inteligência artificial, todas essas vão nos ajudar muito e vai demandar uma velocidade muito mais alta. Então, eu acho que a intensidade com que a gente interage com as nossas equipes, seja local, regional, nacional ou internacional, vai aumentar e deve ser estimulada, para que a gente realmente consiga dar o ritmo necessário, aí, que vai ser um negócio alucinante. Os próximos 10 anos vão ser muito mais rápidos, talvez, que os últimos 100. Então, temos que estar preparados para isso. Acho que é isso. Obrigado. Obrigada, Rodrigo. Eu vou fazer a reflexão dentro da área de saúde, mas algumas se aplicam a outras também. Além das pessoas, o outro elemento também que eu acho crítico é o papel da liderança, e não somente a liderança do papel formal de um líder que tem um cargo de gestão de pessoas,
mas como nós, como indivíduos dentro das corporações, podemos ser líderes das ideias que a gente acredita. E não se cansar. A gente estava conversando sobre a dificuldade que a gente tem de vender visão de problema futuro e a gente mesmo não se cansar no processo, porque não é simples. É muita energia que a gente tem que mobilizar e quase que uma teimosia, uma perseverança sem limites, mas que, como sociedade, a gente precisa vencer esse muro de energia para a gente perseverar como negócio também. E trazendo para a área da saúde, o outro conceito que eu quero falar é do coletivo. A gente, como indústria farmacêutica, tem os mesmos problemas que os prestadores têm, que são os hospitais, que os pagadores, que são os operadores de saúde, no sistema público, no privado, e ele não é somente do Brasil. A gente, como sociedade, está vivendo uma complexidade na saúde que só vai ficar mais difícil, e se a gente não desenvolver a capacidade de diálogo, e a inovação pode apoiar muito esses processos, a gente não vai evoluir. A gente vai ter plataformas de tecnologia gigantes, coisas maravilhosas, que não vão chegar para as pessoas, não vão chegar para nós, nem para a nossa família. Então, é um convite para que vocês se envolvam nas discussões que tangem saúde também, porque o panorama é bastante complexo, mas com boas ideias e boas atitudes, a gente pode vencer todas elas também. Muito bom. Bom, a minha reflexão ela é um pouco simples, até levando em consideração todos esses elementos que vocês trouxeram, que são reais e verdadeiros. Mas, para mim, a inovação, a tecnologia não é uma questão de competitividade mais, é uma questão de sobrevivência. E eu quero terminar com essa frase simples, porque é o que eu verdadeiramente acredito sobre isso. É uma questão de subsistência, de sobrevivência dos negócios e das pessoas. Muito bem, eu queria aqui, em nome da Inovativos, em nome da FGV, agradecer bastante a Vanessa Porto, a Mariana Serrambana e o Rodrigo Fumo, e peço aqui um entusiástico salva de palmas aqui para eles, por favor.